tentações no caminho. Até que alguém seja temperado no espírito, existem tentações no caminho espiritual. E isso é simbolizado nas Escrituras pelas 3 tentações do Mestre no deserto. Se você estudar isso cuidadosamente, você pode ficar muito surpreso ao saber que Jesus, que já era um mestre espiritualmente ordenado, deveria ser chamado a passar por 3 tentações daquela natureza que ele teve que se confrontar no deserto. Você pensaria que ele era imune à sedução do poder, da fama ou de querer usar o pensamento para transformar pedras em pão. Você pensaria que nessa fase ele já era perfeito, mas não poderia ser, porque uma alma perfeita não poderia ser tentada. Existem severas tentações às quais os alunos são submetidos neste caminho. Há muitos alunos que, exatamente no momento em que pensam que estão progredindo espiritualmente, podem passar por suas provações mais profundas na forma de carência. A tentação é acreditar que Deus os abandonou, ou que se tornaram indignos de Deus. Se essa condição de carência durar um pouco demais, eles ficam desanimados e desistem. Para outros, o resplendor precoce da realização do Espírito traz prosperidade, e eles descobrem que a prosperidade é algo que não podem ter, porque ela se torna em coisas, as coisas que podem fazer por elas, comprá-las ou recebê-las. O pensamento é desviado da verdade de que não é a forma de riqueza que é riqueza, mas sim sua fonte. A cada passo existem tentações. Pedro foi tentado a preservar sua vida. Ele iria preservar sua segurança, e assim ele perdeu muito. O fato de que o mestre o perdoou não foi uma evidência da realização de Pedro, mas sim do mestre. Que tal coisa pudesse ter acontecido com ele depois de 3 anos com o mestre, deve ter sido difícil para Pedro entender. Quando os alunos realmente atingem a consciência espiritual, eles não se preocupam com seu senso humano de vida, seu senso humano de suprimento ou seu senso humano de liberdade. Alguns dos que estavam no caminho foram lançados nas covas dos leões, alguns queimados, alguns crucificados e alguns jogados na prisão. Isso não faz diferença para os iluminados, pois o que constitui iluminação é a realização da imortalidade. Eles pouco se importam se a imortalidade está deste ou daquele lado. A meta única nos leva a atravessar todas as tentações. Ninguém superestime o grau de seu progresso espiritual antes de ser testado. Mas quando ele for testado, que ele não tema as consequências, pois não há consequências, exceto as alegres consequências da superação. Superação do medo, superação do conceito de autopreservação, superação de tudo o que há na natureza humana que afasta uma pessoa da plena e completa realização de sua identidade espiritual. Uma única realização, se mantida com você, será suficiente para conduzi-lo através de tentações de toda e qualquer natureza. Essa realização é que seu objetivo é a realização de Deus, que você não tem intenção de parar até que isso seja alcançado, seja a preço que for. A realização de Deus é sua meta. Se a falta entrar em sua experiência, você perceberá que isso nunca pode separar ou desviar você de seu objetivo, que nunca pode ser um poder em sua experiência. Você pôs os pés no caminho e não vai olhar para trás. Se você tiver que seguir em frente com falta e limitação, como companhia por um tempo, talvez isso lhe ensine lições importantes. Se a prosperidade vier até você, você estará duplamente vigilante. É muito mais fácil ser virtuoso quando pobre. Você perceberá que a riqueza traz consigo a tentação de interferir em sua busca por Deus. Ela oferece oportunidades para desviar sua atenção do seu objetivo, para que o mundo chama de paz,
que ele pode proporcionar, as alegrias e os prazeres que o mundo pode proporcionar. Isso pode criar tentações muito maiores do que a falta e a escassez. E assim, quanto maior a prosperidade, mais deve ser constante a percepção e a realização. Deus é minha meta. E esse sucesso e prosperidade não me moverá ou me tirará do meu caminho, ou tirará de mim as horas douradas ou minutos em que preciso meditar, para leitura, estudo e companheirismo de quem está neste caminho. Muitos dos que ingressaram no trabalho espiritual foram prejudicados por seu sucesso, às vezes pelo número de pessoas que os procuram. Os números não contam no trabalho espiritual. Se 1 ou 1.000 ou 200 vêm, não deve fazer diferença para a pessoa em um ministério espiritual. Essa pessoa está mantendo sua união consciente com Deus, tentando ser um instrumento por meio do qual Deus se expressa. E não faz diferença se há 2 pessoas para recebê-la, 1 pessoa ou 10.000. Sua consciência determina sua demonstração. Nenhuma demonstração se eleva mais alto do que a consciência do qual emana. Portanto, na proporção em que sua consciência mantém sua integridade e mantém como seu objetivo a realização de Deus, a demonstração de Deus, a visão de Deus, o ser de Deus, nessa mesma proporção você atrai para si o que é seu. A relação entre aluno e professor. Assim como você aprende na vida a nunca culpar ninguém por seus infortúnios, independentemente de quanto alguém humanamente possa parecer ser o culpado, você aprende que só pode atrair para si o que já está estabelecido em sua consciência. O pão que você joga na água é o pão que vai voltar para você. E se o pão que você joga na água é a fome de Deus, o verdadeiro pão da vida voltará para você. Você mesmo é responsável pelo grau de bem que recebe de um professor, de um ensino ou mesmo de um livro. Que grau de integridade espiritual você confere a eles? Esse é o grau que você extrairá deles. Um livro em si é apenas tinta preta em muitas páginas brancas. E isso é tudo que você pode obter de uma página, a menos que você mesmo traga algo mais para esta página. Quando você traz sua fome de Deus, você extrai dela a satisfação de Deus, o pão da vida, a carne, o vinho e a água do Espírito. Quando você leva seu coração, cheio de apenas desejo espiritual a um professor, você extrai do professor o pão da vida, o vinho, a água, o cajado, a substância. Essa é sua demonstração. O objetivo deste trabalho não é encontrar um mestre que vai viver sua vida por você, mas sim encontrar um mestre dentro, do qual está sua própria consciência desenvolvida e que então vive sua vida por você, de modo que você não acredite que Jesus ou qualquer outro homem é o responsável pela sua proteção, segurança, saúde abundante ou alegria, mas que o Cristo é a substância, a atividade e a lei de sua vida. Cristo é seu estado de consciência espiritual alcançado. Depois que o aluno aprende a fazer contato direto com Deus por meio da meditação, ele pode se perguntar se não há algo debilitante em continuar o relacionamento entre professor e aluno. Tal coisa seria impossível, a menos que você possa imaginar que é debilitante permanecer com Cristo Jesus, Buda, Lao Tse ou qualquer outro professor espiritual real. Deus nos livre. Um professor espiritual, estou enfatizando um professor espiritual, não tem laços com seu aluno, absolutamente nenhum laço humano. A única obrigação do professor é viver de acordo com sua própria integridade espiritual. Ele não deve nada a ninguém, senão amá-lo. E a única maneira de amá-lo é mantendo sua integridade espiritual e não violando-a. Portanto, um professor não deve nada a ninguém além de si mesmo.
E tudo o que ele deve é manter sua própria unicidade consciente com Deus. O aluno também deve a si mesmo viver de acordo com seu mais elevado senso de integridade espiritual. Mantendo essa integridade, ele recorrerá ao professor apenas para seu bem-estar espiritual. Em um trabalho como o nosso, isso pode incluir a cura espiritual da mente, do corpo ou do bolso. Isso é legítimo, porque tudo faz parte do desenvolvimento espiritual. Mas o aluno nunca sobrecarregaria o professor com seus cuidados, com suas preocupações ou aflições pessoais, exceto ao apresentá-los a ele com o propósito de obter ajuda. Certamente o professor não sobrecarregaria o aluno com seus problemas, se ele os tivesse. Assim, você vê que não há relacionamento entre um aluno e um professor espiritual que possa cansar, enfraquecer ou debilitar o aluno. Não há relação de dependência. A relação é de assistência, mas em nenhum caso de dependência. O professor não deve nenhum apoio monetário ao aluno e o aluno não deve nenhum apoio monetário ao professor, embora o aluno certamente deseje expressar gratidão na forma tangível, mas obrigação não existe em nenhuma das direções. O vínculo entre um professor espiritual e um estudante espiritual é um vínculo de amor divino, não de amor humano. Isso nunca pode ser debilitante. Ele nunca pode se enfraquecer, nunca pode tornar uma pessoa mais fraca, porque nenhum mestre espiritual permite isso. Minha ajuda ao aluno leva-o apenas até certo ponto, e ele nunca pode sentir que não precisa fazer nada, e então deixar que eu faça. Eu não sou desse tipo de professor. Eu sou mais como os pássaros que empurram seus pequeninos para fora do ninho e dizem: voe para fora daqui ou caia. Fique de pé ou caia em sua própria integridade interior. Para mim, isso representa ensinar da maneira como me foi dado no plano interno. Tudo o que acontece no caminho infinito é uma instrução que me é dada de dentro. Nada disso jamais representou minha vontade. Nada disso jamais representou meu desejo. Tudo isso representa a maneira que me é mostrada. Não exige que, a cada outra palavra que você profere, seja necessário adicionar: Joel disse isso. Não exige que você diga a todos o quanto ama Joel. Não exige nada de você, exceto sua própria integridade pessoal. Isso é tudo. Qualquer professor espiritual sobre a orientação do espírito lhe diria a mesma coisa. Se em algum momento os alunos se tornarem excessivamente dependentes de um professor, pode ser que o professor não tenha percebido, e então eles se tornam fracos devido a essa inclinação e dependência. Eles próprios são os culpados. Cada um é um indivíduo. Em países livres, todo mundo tem a escolaridade que o capacita a ser um pensador. Todo mundo tem a capacidade de pensar por si mesmo e ele não precisa ser enganado. A consciência do professor. Aquele que atingiu o estado de consciência do professor ou praticante tem a capacidade de olhar uma pessoa nos olhos e ver o Filho espiritual de Deus, e não acreditar na evidência dos sentidos, não acreditar na aparência, mesmo se ela testifica o pecado, a doença, a carência ou limitação. Este é o mestre espiritual e curador, não aquele que ora a Deus para que uma pessoa seja curada. O mestre espiritual ou curador é aquele que pode olhar diretamente para uma pessoa com a seguinte compreensão: eu sei quem tu és o Santo de Israel. E então, a esta aparência de pecado, doença, falso apetite ou falta, responda: ah, essa é a miragem, a ilusão. Isso é o que me levaria a tentar fazer algo. O professor atingiu a capacidade de reconhecer a natureza ilusória do que é apresentado a ele como um problema. Ele alcançou uma consciência dos princípios espirituais.
E, por meio da convivência constante com eles, estudando-os e colocando-os em prática, sua consciência evoluiu para aquele nível em que, quando se depara com uma aparência, ele pode dizer ilusão e afasta-se disso. Os professores e praticantes do caminho infinito devem desenvolver a consciência dentro de si mesmo, de que sabem que não estão tentando melhorar a humanidade de uma pessoa. Eles não estão tentando reduzir a febre, eles não estão tentando remover os germes. Eles não estão tentando proporcionar aos pacientes um emprego melhor ou famílias mais felizes. O professor e praticante do caminho infinito deve ter como meta a realização do Cristo, a percepção e realização da identidade espiritual. Um professor verdadeiramente espiritual não critica ou julga os alunos que procuram ajuda, sabendo que qualquer grau de erro manifestado neles só existe por ignorância, e que pode levar muitos anos para dissipar essa ignorância. Para alguns, é um processo demorado, com alguns poucos é bastante rápido, tudo dependendo da preparação anterior em outras encarnações. Portanto, o professor deve muitas vezes ser paciente com aqueles que o procuram. Certamente, ele deve perdoar 70 vezes 7. Não deve criticar, julgar ou condenar as faltas dos alunos, mas sim reconhecer a fonte como a mente carnal. Se um aluno quiser se afastar dele, ele tem esse privilégio, mas quando ele deseja voltar, ele tem esse privilégio também, porque nenhum professor de verdadeira integridade poderia ou iria expulsar alguém. O professor permite que vá quem quiser. Ele permite que eles voltem quando quiserem. Alguns chegam recusando-se a aceitar o que o professor tem, e às vezes ele deve lhes dizer que vão embora, porque não tem nada para eles. Ele não pode obrigá-los a fazer nada, portanto, quando não podem aceitar as instruções do professor, a melhor coisa a fazer é seguir em seu próprio caminho, porque podem encontrar a solução com algum outro professor ou ensinamento. Você se lembrará de como, na sinagoga hebraica, o mestre leu em Isaías: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me orientou para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e a recuperar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os feridos." E ele começou a dizer-lhes: "Neste dia se cumpriu esta escritura em seus ouvidos." Isso é o que constitui um mestre espiritual. Um professor espiritual pode ser um estudante de metafísica, um estudante de filosofia oriental, um estudante de qualquer tipo de ensino espiritual, mas eventualmente chega o dia da ordenação, quando algo acontece dentro da consciência desse estudante e ele muda. Ele recebe uma missão ou uma mensagem. O professor liberta os alunos. Em minha experiência, nunca conheci um aluno que se apegasse a mim ou dependesse de mim de alguma forma. Provavelmente, a razão é que sempre libertei todos os alunos. Raramente me refiro a alguém como meu aluno, porque realmente não sinto que alguém seja meu aluno além do tempo em que deseje ser classificado assim. O aluno pode querer mudar de ideia amanhã e ir embora, e, se o fizer, ele está convidado a fazê-lo. Eu não seguro ninguém, e nenhum verdadeiro professor espiritual jamais amarraria alguém. Mesmo na prática metafísica, como eu a conhecia anteriormente, nunca me referi a ninguém como meu paciente. Um paciente talvez, mas não meu paciente. Nem olhei para ninguém que veio a mim como um paciente permanente. Os pacientes vieram até mim pedindo ajuda e eu dei, mas eles estavam livres para ir a qualquer lugar que quisessem amanhã, e sem me informar, se assim desejassem. Nunca tive um laço de qualquer natureza com um paciente ou com um aluno. Independente de quão alto o aluno chegue comigo,
e nós temos alguns que estão bem no topo do círculo interno, ainda assim eles não têm obrigação de permanecer. Certamente, não têm obrigação de me apoiar. Meu contato consciente com Deus é que faz isso abundantemente. Portanto, o aluno e o professor são livres. O professor é livre para viajar pelo mundo e não sente que tem que ficar em algum lugar por qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Em uma relação desse tipo, um grande amor se desenvolve entre o professor e o aluno, um verdadeiro amor e amizade. O vínculo é espiritual, mas cada um é livre.